Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia, e vamos falar agora como é que os micro-organismos crescem. Vamos falar agora de crescimento microbiano. Essa aula está muito mais pautada, ela está muito mais voltada para bactérias, mas vários dos que a gente vai falar aqui se aplicam a vírus, protozoários e outros seres vivos. Na verdade, vírus não é ser vivo, mas enfim, vocês entenderam. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: se são seres vivos, eu tenho condições de vida ideais para esses seres vivos. Se forem fungos, bactérias, protozoários, algas, tem condições de vida que eles preferem ou que eles ficam melhores, certo? Da mesma maneira que acontecem com outros seres vivos, como que eu estou mostrando nesse exemplo. Que eu tenho aqui um pinguim, que é uma ave, que está acostumado a viver no frio e que não voa, e, do outro lado, um tuiuiu, uma ave do Pantanal, que está acostumada a viver no calor, com muita água e que vive muito bem nesse ambiente. Cada ser vivo vai ter uma condição de vida muito específica, muito apropriada para aquele micro-organismo. Que nós vamos falar agora de regras gerais que servem para a maioria dos micro-organismos, mas não exatamente para todos, ok? Então vai ter exceções para quase tudo que eu vou falar agora. Primeira coisa, quando eu estou falando de crescimento microbiano, eu não estou falando de crescimento de tamanho, tá? Os micro-organismos até crescem de tamanho, bactérias elas podem aumentar de tamanho, fungos crescem muito, algas crescem bastante, mas o que a gente está falando aqui é de crescimento populacional, ou seja, crescimento no número de micro-organismos, como está mostrado aqui nessa figura. Então eu tenho um indivíduo, dois indivíduos, três indivíduos, quatro, cinco e por aí vai. A gente vai falar agora de como cresce em população. Então vamos falar agora dos fatores que influenciam no crescimento microbiano, ou seja, no crescimento populacional desses micro-organismos. E vamos começar falando dos fatores físicos, como, por exemplo, temperatura, pressão osmótica e pH. Então vamos falar primeiro da temperatura. Esse gráfico que está sendo mostrado na tela é um gráfico genérico que mostra a temperatura ideal de crescimento de um micro-organismo como uma bactéria. Nesse caso, essa bactéria tem uma temperatura ótima, mais ou menos por aqui, ó. Então nessa temperatura a bactéria vive muito bem. Ela cresce, reproduz, está com o metabolismo lá em cima e está produzindo um monte de coisa, tá? Em temperaturas mais baixas, como por exemplo aqui nessa região em verde, ou mais baixas ainda nessa linha em azul aqui, o que acontece é que a taxa de crescimento que está mostrado aqui, ó, ela reduz, ou seja, o número de reproduções que uma bactéria consegue fazer a temperaturas mais baixas do que a temperatura ótima é muito pequeno. Enquanto que em temperaturas mais altas do que a temperatura ótima, como por exemplo nessa parte vermelha aqui do gráfico, eu posso ter a morte desses micro-organismos. Uma temperatura ótima, uma temperatura no qual é impossível dessas bactérias viverem, elas vão acabar morrendo, e temperaturas mais baixas, que na verdade elas não vão morrer, mas elas vão parar de se reproduzir, ou seja, aquele crescimento populacional acaba reduzindo drasticamente. E como lá no exemplo do pinguim do tuiuiu, eu posso dividir essas bactérias em classes de temperaturas que elas vivem melhor. Então, presta atenção. Então, vamos olhar direitinho esse gráfico. Nesse eixo eu tenho a taxa de crescimento, ou seja, a velocidade com que essa população se duplica, o que ela aumenta. E no eixo aqui de baixo eu tenho a temperatura em graus Celsius. Vamos pegar, por exemplo, esse que está bem no meio aqui, esse termófilo. Não precisa guardar os nomes, ok? Eu só quero que vocês entendam o que acontece. A temperatura ótima para esse grupo aqui, ó, que está aqui em laranja, é de 60 graus. O que significa isso? Que eles vivem muito bem obrigado a 60 graus. Então nessa temperatura que estão se multiplicando muito grande, está produzindo muitos micro-organismos e está indo muito bem obrigado. Se eu aumentar um pouco essa temperatura, por volta, por exemplo, de 70 graus, ou um pouco menos de 70 graus, eu acabo matando todos esses micro-organismos. Então não tem como eles sobreviverem a temperaturas superiores a 70 graus. Se a gente for olhar para o outro lado, eles têm uma taxa de crescimento até por volta de 40 graus. Para baixo de 40 graus, não é que eles morram, é que eles param de se reproduzir. Isso é um dado importante. Temperaturas mais baixas do que a temperatura ótima
normalmente não matam os micro-organismos, tá? Normalmente eles deixam de se reproduzir, mas aí se eu aumentar de volta a temperatura, eles voltam a se reproduzir. Enquanto que temperaturas mais altas do que a temperatura ótima, eles acabam morrendo. Então aqui eu tenho esses termófilos que são temperatura ótima perto de 60, e aqui eu vou ter duas classes de hipertermófilos, uns que a temperatura ótima são por volta de 90 graus, e outros que passam até de 100 graus, ou seja, não adianta ferver que eles não vão morrer, só que já aviso que essa classe que sobrevive à fervura da água, elas são bem raras e normalmente não causam problemas de saúde, tá? Não conheço nenhuma delas que causam problema de saúde. E aqui temos então os mesófilos, como por exemplo a Escherichia coli, que eu já falei várias vezes com vocês. A temperatura ótima dela está aqui, 39 graus. Lembrando que a nossa temperatura corpórea está aqui por volta dos 36,5, né? Está nessa faixa aqui. Ou seja, a nossa temperatura corpórea é uma temperatura muito boa para Escherichia coli sobreviver. E por isso que ela faz parte da nossa microbiota normal. Ela vive muito bem lá no nosso intestino. Se a gente subir essa temperatura aqui por volta de 50 graus, a gente acaba matando todas as Escherichia coli. Entretanto, se a gente baixar a temperatura aqui por volta de 10 graus, a taxa de multiplicação da Escherichia coli abaixa muito e ela acaba não se reproduzindo tanto. E tem aqui um outro exemplo que são os psicrófilos, ou aqueles que gostam de frio. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eles têm uma temperatura ótima de 4 graus. Para baixo de 4 graus, eles reduzem a sua taxa de atividade, se multiplicam muito pouco. Acima de 4 graus, eles acabam morrendo, né? Passando aqui de 12 graus, eu acabo matando todos esses micro-organismos, tá? Eles têm uma atividade muito baixa ou acabam morrendo mesmo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a temperatura da tua geladeira? Já pensaram nisso? Qual que é a temperatura normal de uma geladeira de casa? A temperatura normal de uma geladeira de casa está justamente em 4 graus. Dentro da tua geladeira é a temperatura ideal para que esses seres vivos consigam se multiplicar. Por isso que mesmo dentro da geladeira tem a contaminação e a proliferação de micro-organismos, tá? Porque eu tenho micro-organismos que vivem muito bem a 4 graus. Esse gráfico não mostra, mas se a gente fosse para baixo de 0 graus ainda, eu vou ter um outro grupo de micro-organismos, aqui por volta de 10 graus abaixo de zero, que também se lidam muito bem com essa temperatura. E aí eu tenho o freezer, mas a temperatura do freezer é de menos 20 graus. Então tem sim micro-organismos que vivem bem no freezer, tá? Ou pelo menos que multiplicam muito bem no freezer. Com isso a gente consegue lembrar muito bem o porquê que a gente coloca as coisas na geladeira. Embora eu tenha esses organismos que vivem muito bem a 4 graus, a 4 graus, né, ou seja, a essa temperatura aqui, todos esses que estão aqui à direita não vivem muito bem, não se multiplicam muito. E por isso então que guardar os alimentos na geladeira ajuda a conservar esses alimentos, porque a taxa de crescimento desses organismos aqui acaba sendo reduzida. Pressão osmótica. Vamos lembrar agora do que a gente falou lá na aula de biologia. Dada a concentração de sais do lado de fora e do lado de dentro da célula, eu posso ter uma solução isotônica, ou seja, concentração igual do lado de dentro e do lado de fora, e com isso acaba entrando e saindo água na mesma proporção, a célula fica normal. Se eu tiver menos sal do lado de fora do que de dentro, acaba entrando muita água e a célula acaba estourando, ou eu posso ter uma solução hipertônica, em qual eu tenho muito mais sal do lado de fora do que do lado de dentro da célula. E com isso acaba tendo uma saída de água muito grande dessa célula. E essa célula acaba então murchando, ela fica murchinha, ela continua viva até um limite, mas ela está murchinha, ela não consegue mais fazer o metabolismo comum dela, o metabolismo normal dela. Isso é importante também para os micro-organismos. E aqui eu vou dar um exemplo disso. Quando a gente usa altas concentrações de açúcar ou de sal, o que a gente está fazendo é transformando uma solução hipertônica. E a gente acaba retirando a água desses micro-organismos que estejam nesse alimento. Sem água, esse micro-organismo não consegue se multiplicar. Então com isso eu consigo conservar esse alimento por muito mais tempo. Como, por exemplo, nas geleias, que eu tenho uma concentração muito grande de açúcar lá dentro. Ou em peixes que são salgados, como, por exemplo, o bacalhau. Ou na própria carne seca.
Então todos eles têm uma grande concentração de açúcar ou de sal, que acabam retirando dessas células uma grande quantidade de água, e sem água essa célula fica murchinha, então ela não consegue se reproduzir e não consegue metabolizar muita coisa. Então você consegue controlar o crescimento microbiano sobre esses alimentos. Um próximo fator é o pH. Só para a gente lembrar do pH, o pH é uma escala que me diz o quão ácido e quão básico uma solução diluída pode ser. A escala vai de 1 a 14, não vou explicar muitos detalhes aqui, vocês vão ver isso em química. pH 7 é o pH neutro, basicamente o pH da água, e eu tenho produtos como leite, café, tomate, vinagre, limão, o próprio ácido estomacal e a fluido de bateria, que são coisas ácidas, um mais ácido que o outro. Tem também o sangue, bicarbonato de sódio, antiácido, solução de amônia, sabão, alvejante e detergente líquido, que são alcalinos, um mais alcalino que o outro, ou mais básicos um que o outro. O pH é importantíssimo para a gente manter a vida, e por isso que o nosso organismo, o pH é muito bem controlado, e sendo também fundamental para todas as formas de vida, inclusive para as vidas dos micro-organismos. E eu vou ter micro-organismos que vão sobreviver em faixas de pH diferentes. Então eu vou ter micro-organismos que vão viver muito bem em pH neutro, outros que vão viver em pH um pouco mais ácido, pH um pouco mais básico. Depende muito da natureza deste micro-organismo. E para trazer um exemplo para vocês, a alta acidez pode inibir o crescimento microbiano, como por exemplo no picles, ou naquelas conservas no quais a gente normalmente usa muito vinagre. Vinagre é um ácido, ele tem um pH ácido, aqui por volta de 3, e quando a gente faz então uma conserva com vinagre, a gente acaba colocando essas verduras, esses vegetais, todos dentro de um ambiente muito ácido. Nesse ambiente muito ácido, as bactérias, os fungos têm uma dificuldade muito grande de sobreviver. Então eu acabo conservando aqueles alimentos por muito mais tempo. Mas lembro que, mesmo nesse pH, posso ter micro-organismos que consigam sobreviver a esse pH muito baixo e podem estragar esses alimentos. Então aqui só um exemplo de como a gente pode, manipulando o pH, matar os micro-organismos e transformar esses alimentos muito mais duradouros, tá? A gente não acaba não estragando eles. Então nós falamos até agora dos fatores físicos que importam no crescimento bacteriano. Vamos falar agora dos fatores químicos. Principalmente nós vamos ter o oxigênio, gás oxigênio, o carbono, ou seja, a fonte de nutrição desses micro-organismos, e outros como nitrogênio, enxofre, fósforo e entre outros elementos que podem influenciar no crescimento desses micro-organismos. Aqui eu vou falar só do oxigênio. Depois na aula de biologia, lá no segundo ano, eu vou falar dos outros elementos também. Então aqui eu tenho um tubinho de ensaio com um meio aqui de propagação, um meio de alimento, uma gelatina. Nesse primeiro tubo aqui tem organismos que crescem só na superfície. São esses organismos que a gente chama de aeróbico, ou seja, ele só cresce se tiver oxigênio. Ele precisa de oxigênio, ele respira oxigênio, assim como a gente. Nesse segundo tubo aqui, vejam que os micro-organismos aqui em branco só vão crescer no fundo do tubo, onde não tem oxigênio. E eles a gente chama de anaeróbico, ou seja, são organismos que não suportam oxigênio. O oxigênio para eles é um elemento tóxico. Tem também aqueles que precisam de oxigênio, mas só um pouquinho. Então nesse tubo aqui eles vão crescer próximo da superfície, mas nem não tão próximo assim. E tem aqueles que tanto faz, vão crescer com oxigênio ou sem oxigênio, vão crescer em qualquer lugar. Por que é importante a gente saber isso? Porque se a gente quiser manter esse micro-organismo vivo, a gente vai ter então que manter oxigênio nesse meio, se for um aeróbio. Agora, se for um anaeróbio, a gente vai ter que tirar o oxigênio desse meio para que ele consiga sobreviver. Ou se a gente quiser matar esse micro-organismo, é só fazer o contrário. Se é um organismo que depende de oxigênio, se a gente tirar o oxigênio dele, ele morre. Se é um organismo que não pode ter contato com o oxigênio e a gente dá oxigênio para ele, ele acaba morrendo. O oxigênio é importantíssimo para o crescimento desses micro-organismos também. E aqui então, finalmente, a curva de crescimento populacional de um micro-organismo. Então, olha só,
Esquece que um pouco essa escala que está mostrando aqui do lado, tá? Imagina que aqui eu tenho só o número de células ou uma escala de crescimento, enquanto que aqui do lado, aqui embaixo, tem uma escala de tempo em horas desse crescimento populacional. E aqui eu começo então com uma quantidade muito pequenininha de micro-organismos. Então eu peguei um alimento, um meio de cultura, e coloquei ali um pouquinho de micro-organismos naquele meio, ok? Começa com a população. Vejam que nas primeiras horas, essa população não cresce muito, o número de indivíduos não cresce. Por quê? Porque esses indivíduos estão se acostumando ali com aquele meio onde eles estão encostados, né? Estão aprendendo ali como é que eles conseguem crescer nesse novo meio, tá? Estão se adaptando. Essa é a fase que a gente chama de fase lag. Depois disso, que eles já aprenderam o meio, já entenderam como é que funciona aquele meio, tem a fase então que a gente chama de exponencial, que é a fase que eles crescem muito, até tomar quase todo o espaço, todo o alimento que tem ali. Nessa fase exponencial, então, eles crescem muito. Essa fase exponencial também é conhecida como fase log, tá? Por causa de log exponencial. Uma vez que eles tenham crescido demais, tem uma fase estacionária, onde eles não crescem mais, ou seja, eles estão vivos, mas eles não vão se multiplicar muito mais, porque acaba não tendo muito espaço ou muito alimento para isso. Terminado então o espaço para eles crescerem, acaba tendo então a fase de declínio, ou seja, que eles acabam morrendo muito mais do que reproduzem, e com isso, com o passar do tempo, pode ter a extinção desse micro-organismo naquele lugar. E isso depois de ter ocupado e consumido praticamente todo o recurso que foi passado para eles. Uma coisa interessante de saber é que nessa fase aqui, logo nas primeiras horas, é a fase com que a gente consegue combater muito melhor esses organismos. Porque nessa fase exponencial aqui, é justamente a fase que ele está mais suscetível. Então é na fase onde, por exemplo, agentes químicos como desinfetante, sabão, ou radiação, ou qualquer outra coisa que a gente usar, vai conseguir matar muito mais esses indivíduos, vai conseguir matar muito mais esses indivíduos nessa fase que eles estão se reproduzindo muito, do que na fase estacionária ou na fase de lag. Tá? Então essa é a fase principal que a gente consegue matar esses organismos. E na fase inicial, na fase de lag, como o número se mantém pequeno por um bom tempo, é a fase também bem interessante para a gente se livrar desses micro-organismos. Pensa aqui comigo. Na fase lag, tem poucos indivíduos. Então fica fácil da gente conseguir matar todos eles, certo? Na fase exponencial, o número aumenta, mas só que como eles estão se reproduzindo muito rápido, eles acabam sendo frágeis e eu consigo matar eles também de uma maneira muito fácil. E depois, quando eu entro na fase estacionária, aí fica bem difícil da gente matar, porque eles já tomaram tudo e fica difícil enfrentar todos eles ao mesmo tempo. Na fase de declínio já passou muito e eles já consumiram tudo. Então se a gente pensar bem, no início, tanto se estiver na fase lag ou no início aqui mesmo da exponencial, é a melhor hora da gente combater os micro-organismos. E é por isso que a gente fala, por exemplo, para escovar os dentes depois das refeições. O que tem a ver? A cárie, ela é uma bactéria, produzida por ações de bactérias, certo? Então, se eu acabei de comer, então ficou sujeira nos meus dentes, as bactérias que estão na minha boca ou que vieram com a comida começam ali a se reproduzir sobre os meus dentes, formando um filme em volta dos dentes. Então elas estão nessa fase aqui de lag ainda. Se eu escovar os dentes nessa fase, eu vou remover fisicamente essas bactérias da minha boca. Então acaba sobrando bem pouco, quase não sobrando bactérias para causar cárie ou tártaro ou qualquer doença bucal. Se eu demorar um pouquinho mais para escovar os dentes, entrar aqui na fase exponencial, eu ainda consigo tirar essas bactérias de uma maneira muito fácil, porque tanto mecanicamente quanto o flúor da pasta dental acaba matando essas bactérias porque elas estão na fase que elas estão fracas. Agora, se eu deixar para escovar o dente no outro dia ou muitas horas depois, o que eu vou pegar essas bactérias que provocam a cárie na fase estacionária, na fase que elas já estão muito bem instaladas e obrigadas. Elas estão lá já num número muito grande e paradinhas coladas no teu dente. Aí você vai falar, mas se eu deixar elas continuarem lá, elas vão entrar na fase de declínio, certo? Quase, porque o que vai acontecer? Você vai
se alimentar mais uma vez, né? Você não vai ficar aí 2, 3 dias sem comer, e aí esse ciclo volta aqui para a fase de lag e exponencial novamente. E aquela bactéria que já cresceu, já produziu estrago e já fez a placa bacteriana. E por isso que a gente acaba escovando o dente depois de se alimentar. Outro exemplo para entender sobre essa curva é sobre conservação de comida. Quando eu acabo de cozinhar, a comida foi fervida, ela foi cozida a 100 graus, alguma coisa assim. Então ali basicamente não tem bactérias, não tem mais fungos, não tem mais nada disso, todos eles foram eliminados. Mas se eu deixar essa panela parada ali um tempinho, a temperatura vai caindo e eu posso ter a contaminação de algum tipo de bactéria, algum tipo de fungo que pode cair naquela panela, naquele prato, e esse fungo, essa bactéria que cai naquele prato, começa então a crescer. E começa a crescer nessa fase lag aqui. Depois vem para a fase exponencial. E o que a gente faz? A gente pega essa panela logo no começo e guarda ela na geladeira. Como a gente falou lá atrás, a temperatura influencia no crescimento. Então, essa curva que só acontece desse jeito se a temperatura for mantida igual. Se a temperatura cair, essa curva não acontece desse jeito, ela acaba sendo achatada. Então, ao pegar um alimento pronto e guardar ele na geladeira, o que a gente está fazendo é que essa fase exponencial demore muito mais tempo para acontecer. Então, ele acaba ficando com um número muito baixo de micro-organismos, não aumentando tanto assim. E por não aumentar tanto o número de micro-organismos, aquela comida acaba durando muito mais tempo e sendo muito mais saudável para a gente. Então, deixar comidas fora da geladeira por muito tempo ou sem proteção acaba sendo um problema muito sério por causa dessa curva de crescimento. Eu falei dos aspectos básicos sobre o crescimento microbiano. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Tem muito mais material na internet sobre microbiologia dos alimentos, microbiologia da saúde e outras coisas. Como é que a gente controla esses micro-organismos. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto na próxima aula, que nós vamos falar de como é que a gente controla o crescimento desses micro-organismos, ok? Qualquer dúvida, venha falar comigo pelos canais normais, que a gente já tem, pelo e-mail, Discord, mensagens e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço para vocês.